Fala nação, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Eu sou o Alexandro Viana e você está no canal Manto Sagrado RN. Já sabe, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Sempre campeão, tô na arquibancada pra inflamar a nação. Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar, maior torcida do mundo, geral vai ter que aturar. E aí, nação? E aí, bom dia, ou bom dia, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Manto Sagrado RN. De antemão, eu já falo que todas as nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo e você fica à vontade para seguir aquela que for da sua preferência. Se você utiliza todas, fiquem à vontade, a seu critério. E desde já, muito obrigado pela audiência e o prestígio de vocês. Se está passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Acione o sininho, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante no crescimento do canal. Tá certo? Bom, hoje o papo aqui é bem rápido, é bem básico, né? Continua a saga do Flamengo em busca de um novo treinador. E essa missão, para vocês terem noção o quanto que ela é um pouco que complicada, né? Não digo complicado achar um treinador, é complicado por conta da situação que a gente vive. Marcos Braz ele já viajou, né, rumo à Europa, me parece que vai passar em Portugal primeiro, porque tem uma negociação lá ainda para poder finalizar com relação ao Pires da Mota, que é mais um aí que deve se confirmar a sua ida ao futebol português. E por que eu digo complicada? Marcos Braz viajou, conseguiu a autorização, mas o Bruno Spindel ficou, ainda tem algumas coisas para resolver, papel, autorização, o exame, todo um protocolo que até para viajar nesse momento, principalmente para fora, em alguns outros países que tenha restrição a país que ainda não tem uma situação muito bem controlada, né? E o Brasil é um deles. Então tá faltando o Bruno Spindel viajar para poder resolver essa situação do treinador. Novamente, eu vou dizer a vocês que eu não vou aqui citar nome desse ou daquele treinador. É claro que a essa altura, Marcos Braz e o Bruno Spindel já deve ter chegado a um nome de um treinador, a um primeiro nome, deve ter aí um outro plano e certamente virá de lá já com a contratação, ou de lá mesmo anuncia a contratação de um novo treinador. E assim, é esquisito, porque quando a gente fala o mais rápido possível, a gente sabemos que isso não é uma negociação fácil. Tem a situação que a gente está vivendo e tem também um contrato para poder negociar valores, dinheiro, moeda que não é a mesma daqui, a nossa moeda é desvalorizada para caramba. Então é uma negociação que requer calma, paciência, tranquilidade, porém o Flamengo não tem muito tempo para poder gastar, né? Eu acho que se o Flamengo tivesse sido avisado com antecedência, talvez o Flamengo já teria corrido por fora atrás de um treinador, né? Isso é na minha avaliação, porque eu não sei o que aconteceu lá. Mas se o Flamengo fosse avisado pelo Jorge Jesus já antes das reta final das partidas finais do campeonato, o Flamengo já poderia se antecipado a isso, e aí talvez nessa altura a gente já estaria com um treinador definido ou não. Bom, de certo que isso é um achismo, mas eu acho que alguma coisa iria adiantar. Seguinte, eu não vou nem me ater a ler o texto, mas hoje surgiu aí, né, por parte da ESPN e algum outro site aí, e eu não sei qual é o interesse desses caras. O Benfica já até desmentiu isso, mas saiu aí, vocês devem ter acompanhado, que o Benfica teria certeza, quase que certeza, que viria aqui no Brasil, no Flamengo, e levaria Bruno Henrique e Gerson por 80 não, por 40 milhões de euros. Ou seja, os caras, primeiro, não tem dinheiro para pagar o Pedrinho. Foram no Santos para tentar contratar um jogador, acho que eles chegaram lá e
acho que o jogador vale 10 milhões, o Santos parece que pediu 12, 13 milhões e eles não têm esse dinheiro e já desistiu. E essa especulação ainda, do jogador do Flamengo ainda seria de forma parcelada, né? Olha só o absurdo. Mas parece que os mesmos já desmentiu. Isso fica um pouco feio para o clube que tem uma fama de que está querendo esse ou aquele jogador, mundos e fundos, prometendo mundos e fundos, mas na verdade não tem dinheiro para pagar. E feio também para a imprensa que trabalha em cima de especulação que acaba não se confirmando. Então, mas é bem ridículo isso. Vamos supor que se isso fosse verdade, não faz o menor cabimento, os caras estariam viajando totalmente. Olha, uma outra notícia que saiu hoje é devido ao hospital que tem ali no complexo do Maracanã, o governo parece que está devendo aí um pouco mais, ou quase 1 milhão ao Flamengo, porque a empresa não está pagando os custos, né? Só me faltava os custos do hospital de campanha, que é uma responsabilidade do governo. O Flamengo administra o Maracanã, entre aspas, com o Fluminense. No entanto, os custos daquela estrutura, quem tem que arcar é o governo, prefeitura, não sei quem é que seria responsável por isso. Só me faltava isso cair na conta do Flamengo nesse momento. E não sei se vocês ouviram falar também que os médicos da CBF falam sobre a possibilidade da volta de torcida ao estádio. Eu não sei se em que rodada, segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, vendo a situação de alguns estados, né? São Paulo, né, senhor Casagrande, que ontem registrou aí mais de quase 380 vítimas, e é uma coisa que a gente vai falar disso já já. Eu acho meio esquisito, meio precipitado voltar a torcida nesse momento. E aí é muito fácil de justificar isso. Você consegue controlar um grupo de 44 pessoas, e eu estou falando só jogador, e aí eu estou falando o time de um lado e do outro, é melhor você controlar, é mais fácil controlar, fazer exame, verificar, acompanhar, do que você acompanhar um estádio, por mais que seja com capacidade pela metade, um terço, um quarto, ou o que quer que seja que os caras possam definir nesse momento. Acho precipitado essa situação aí que a CBF, os médicos da CBF querendo estudar uma possibilidade de volta à torcida no estádio nesse momento. Agora eu volto para cá, que eu sei que a minha imagem continua gravando, mas voltando para cá para a tela. Rapaziada, quando o Flamengo começou a andar junto com a federação, estudar o protocolo, ajudar a elaborar, né, o Dr. Tanuri, né, foi muito elogiado com relação a isso. Vocês devem estar cientes de que caíram, mas o que choveu de crítica em cima do Flamengo com relação a isso. Especificamente, Globo e o Casagrande. O Casagrande disse que era os 7-1 da vergonha, sendo que 7-1 foi apenas uma derrota em campo. Nesse caso, são mortes envolvidas. A mesma coisa não vale do lado de lá, quando o futebol paulista voltou ontem. E aí vocês podem nesse momento se perguntar, mas o que você é a favor lá em São Paulo? A volta ou a não volta do futebol? Sim, a volta do futebol. Eu repito, é mais fácil você pegar um time, fazer exame e controlar, porque pensa numa espécie de pirâmide, né? Você pega um time de 25 pessoas, por exemplo, que seja o time titular, o reserva e mais algumas outras peças, e os outros funcionários, mas pega só o jogador, 25 jogadores, você faz exames em todos, consta negativo. Você faz exame nos parentes desse jogador, pessoas próximas, consta negativo. Ou se constar positivo, você vai lá, isola, trata aquela pessoa. Você
está colaborando para que esses 25 não espalhem para os seus parentes, esses parentes não espalhem para outros e assim por diante. Do outro lado tem um adversário com mais outros 25 jogadores. O Flamengo tem um elenco maior. É a mesma coisa. Então, no total, o que o Flamengo acabou fazendo foi colaborar com a saúde que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, de não espalhar isso para outras pessoas, não deixar os atletas pegar isso de forma grave e acabar acontecendo uma coisa pior, porque imagina se um atleta desse é infectado fora dos cuidados do clube, como que a crítica não iria cair em cima, mesmo que a gente saiba que não tenha, que não teria, o clube não teria essa responsabilidade. Mas só que a mesma peso e a mesma medida não acontece lá em São Paulo, porque o Casagrande, o mesmo que criticou e que falou uma porção de coisa e que o Flamengo estava apressando, por que a pressa? Para que a pressa? E aí quando volta o futebol paulista, tudo é maravilhoso e só que assim, é muito fácil de entender a, todas as redes ligadas à Globo começaram a cair, metendo o pau em cima do Flamengo, em cima dessa situação da volta do futebol carioca, porque a emissora não tinha o direito de transmissão exclusiva dos jogos onde o Flamengo estaria envolvido. Quando vem a MP e o Flamengo bate de frente com a Globo, e aí exibe o seu jogo na sua TV aqui no YouTube, ela tem isso como uma afronta que ninguém seria capaz, seria inimaginável de alguém supor que um clube iria bater de frente com a Globo. E isso incomodou muito a Rede Globo. E aí a coisa degringolou, ficou pior ainda, a guerra ficou mais declarada. Primeiro, quando ela veio logo em seguida e cancelou o vínculo com o Campeonato Carioca, suspendeu os contratos, né, uma quebra de contrato, entre aspas, alegando que o direito dela foi violado. Ok. Piorou mais ainda quando o jogo foi para o SBT. Por que que piorou? Porque para ela ia falar assim, agora minha cara vai cair, a minha máscara vai cair. Por quê? Eu estava oferecendo os caras uma ninharia e os caras foram lá e ganharam 5 vezes mais, numa partida só. Eles ofereciam R$ 1 milhão para cada partida do Flamengo. E o Flamengo, com uma partida só no SBT, com uma parceria, com divisão iguais da receita arrecadada na propaganda, o Flamengo foi lá e arrecadou quase 5 milhões numa partida só, sendo que o Flamengo ganharia 1 milhão em cada partida no Campeonato Carioca. Você imagina se o clube que ganharia 1 milhão em cada partida do Campeonato Carioca, até o final lá você vai lá ter 18 milhões. Você imagina se um clube como o Flamengo começa a ter 4, 5 milhões em cada partida que ele fizer no Campeonato Carioca. Aí você fala assim, pô, Campeonato Carioca falido. Leva isso para o Campeonato Brasileiro. Vocês têm noção quando o contrato do Flamengo acabar com a emissora? E aí o Flamengo certamente vai querer exigir uma fatia maior, porque sabe que tem esse direito. Quanto que o Flamengo não vai vender esse direito de imagem para um SBT da vida? Para uma qualquer outra TV aberta da vida? Se numa simples partida de um campeonato carioca arrecadou quase 5 milhões, você imagine o que vai acontecer numa partida do Campeonato Brasileiro. Então, o que aconteceu foi que a máscara da emissora caiu e a máscara do Casagrande também caiu. Quando ele, num momento ele é contra, no outro momento ele é a favor. Tô com saudade do campeonato. Vou voltar a comentar. Esse é o Casagrande. Então, não me espanta muito não. Agora, saindo desse assunto, um outro assunto que eu até falei dele ontem, que foi a loja da Rocinha. Hoje, não sei se vocês viram, essa notícia inicialmente eu vi ela no site Gávea News. Hoje a Flá TV soltou um vídeo, a Luana Trindade foi lá, fez uma matéria bacana lá, e com relação à loja que foi inaugurada na Rocinha.
Então, os moradores lá estão felizes, pessoas que moram em volta, porque às vezes quando você fala assim, Rocinha, né, favela, alguns falam comunidade, mas em volta da Rocinha tem uma classe alta que mora ali, mas o poder financeiro de adquirir produto oficial dos moradores da Rocinha, eles são tão alto quanto. Muitos têm que sair dali para poder adquirir produto oficial em lojas que ficam longe dali. Mas o mais bacana disso é, no momento de crise, no momento de desemprego total, o Flamengo está gerando emprego, os funcionários da loja são moradores da comunidade, são flamenguistas, e no momento que a gente está vivendo, eles têm aí um emprego. Só fiz questão de falar novamente disso aqui, porque a imprensa anti-Flamengo não fala isso, não divulga isso. A Flá TV, claro, né, tem que divulgar aquilo que faz, e ela soltou um vídeo, quem quiser pode ir lá acompanhar lá, um dos vídeos recentes da Flá TV, que ela soltou hoje lá com a belíssima e competente Luana Trindade. Bom, rapaziada, esse foi o assunto de hoje. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês até aqui. Lembrar que as nossas redes sociais tá aí na descrição do vídeo. E breve, no vídeo de amanhã vai ter uma novidade aí para vocês, mas eu já falo que eu tô muito feliz. A gente vai fazendo um trabalho meio que de formiguinha, porque a gente tem que brigar com gigantes que estão hoje no momento no YouTube, ocupando a janela, a grade quase que inteira do YouTube, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, para grande, para gigante e para os pequenininhos que tu vai fazendo um trabalho ali. A intenção é a mesma, falar de Flamengo, então eu fico satisfeito do mesmo jeito. Tá certo? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, saudações rubro-negras, muita paz a todos. Eu sou Flamengo, sempre campeão, tô show na arquibancada, pra inflamar a nação. Eu sou Flamengo.